Este é o vídeo sobre memória compartilhada distribuída da turma do curso de Redes de Computadores noturno da Unifax, disciplina Sistemas Distribuídos, do professor Eduardo Xavier. Os membros da equipe são Danilo Franco, Carlos Douglas, Ivan Queiroz, Madison Dantas, Thiago Lustosa e William Valentim. Um sistema DSM faz uma abstração de um espaço de endereçamento lógico de memória a que todos os processadores de um sistema distribuído têm acesso, apesar de fisicamente a memória ser local em cada nó computacional. Este sistema pode ser implementado tanto em nível de software quanto em nível de hardware, controlando fisicamente a distribuição dos dados, o que beneficia ao desenvolvedor de software uma transparência a essa memória virtual compartilhada. Outra vantagem desse sistema, além da transparência, é a escalabilidade, ou seja, a possibilidade de adição de novos nós computacionais. Esse sistema, porém, apresenta uma latência de acesso aos dados relativamente maior, dependendo da sua forma de implementação. De uma forma simples, podemos dizer que cada página da memória está presente em uma máquina. Porém, qualquer processador do sistema pode acessar diretamente qualquer posição do espaço de endereçamento da memória global, do DSM. A aplicação DSM gerencia este endereçamento de tal forma que a memória local do processador acaba trabalhando como se fosse um cache desse espaço de memória virtual compartilhado. Podemos encontrar similaridade dessa estrutura no funcionamento da memória de swap, com a diferença que a memória de swap usa o disco local da máquina para reservar e endereçar espaços de memória virtual no HD. Visto que cada nó computacional cede uma parte de sua memória principal para esse sistema DSM, os dados em si podem ser distribuídos de duas formas. A primeira delas é a replicação, no qual o dado é replicado em cada máquina tendo seu acesso localmente na memória. Este método é utilizado para prover acessos simultâneos de diferentes nós ao mesmo dado, principalmente em modos que priorizam somente a leitura. O segundo é a migração, no qual o dado só existe efetivamente em um local. Este método é usado em dados nos quais é necessário um uso exclusivo. Este método é aplicado principalmente em modo que priorizam o modo de escrita, com o objetivo de diminuir a carga do gerenciamento de coerência do dado. Em sua maioria, os sistemas DSM preferem a replicação, pois o desempenho é superior quando se é utilizado em um número elevado de aplicações. Também é melhor gerenciado em caso de acesso concorrente. Para manter as informações sempre atualizadas em todos os nós do sistema, é utilizado dois protocolos para o controle de coerência das cópias. São eles os protocolos de invalidação e de atualização. O protocolo de invalidação trabalha de forma que quando um dado compartilhado sofre uma escrita, todas as suas cópias são invalidadas e passam a ficar inacessíveis, havendo então apenas uma cópia do dado válida no sistema, sendo ela a ser requisitada em uma busca posterior. No protocolo de atualização, no momento que o dado sofre uma escrita em uma de suas cópias, todas as outras cópias recebem essa atualização, sempre mantendo todas as cópias com a informação mais atual. Porém, é um método que gera um tráfego bem maior na rede. Para explicar o funcionamento de um sistema DSM, vamos considerar um sistema implementado em software e utilizando o sistema de invalidação. No momento de programação de memória compartilhada, permite que os acessos a dados sejam realizados como se todos os dados estivessem presentes na memória local. Mas sabemos que, por se tratar de DSM, nem todos esses dados estão armazenados localmente. Dessa forma, quando um dado não está presente na memória local, automaticamente ocorre uma falha de página. O software DSM responsável busca uma cópia atualizada da página da memória remota para a memória local e reinicia o processo que estava sendo feito com o objetivo de fazer a máquina obter o dado necessário. Nesta imagem podemos observar a atividade que ocorre como resultado de uma falha de página no processador 1, o qual resulta em uma cópia da página necessária
sendo enviada da memória local do processador 3. Dependendo da operação a ser realizada no dado compartilhado, seja de leitura ou escrita, o procedimento do mecanismo de DSM ocorre de forma diferente. Com falha de leitura, a página é replicada com permissão de somente leitura para todas as réplicas. Com falha de escrita, uma mensagem de validação é enviada para todos os processadores com cópias da página. Cada processador que recebe esta mensagem invalida sua cópia da página e envia uma mensagem de confirmação para o escritor. Como resultado, a cópia escrita da página torna-se a única cópia. Algoritmos de implementação. No algoritmo de leitura única e escrita única, temos como algoritmo mais simples o algoritmo servidor central, onde um único servidor central controla todas as requisições de acesso aos dados compartilhados. Mas estes dados não são distribuídos. Este algoritmo, embora simples, acaba tendo problemas de desempenho, visto que o servidor central pode se tornar um gargalo para o sistema. Vale lembrar que esta classe de algoritmo não permite replicação, porém pode ser realizada migração. No algoritmo de leitura múltipla e escrita única, é permitido que seja visualizado várias leituras ao mesmo tempo, reduzindo o custo médio das operações de leitura por replicação de leitura. Para atualizar a cópia replicada, apenas um agente que vai controlar o sistema pode realizar essa tarefa, porque os usuários das outras cópias deste dado devem ser notificados. O algoritmo de leitura múltipla e escrita múltipla, conhecido por replicação total, permite realizar a replicação dos dados com permissão de leitura e gravação, onde a cada alteração deve ser replicada essa alteração para cada outra cópia a fim de evitar falhas e manter uma maior coerência dos dados. Essa replicação das informações de alteração deve ser feita por broadcast, onde todas as máquinas serão informadas, ou por multicast, onde apenas um grupo de máquinas serão informadas. Tipos de implementação. Nos tipos de implementação, temos a implementação por software e a implementação por hardware, onde o principal objetivo de utilizar estes mecanismos é propor uma relação de custo e complexidade. A ideia de construir um mecanismo de software que forneça um paradigma de memória compartilhada para o programador pode ser alcançado a nível do usuário, ambiente de execução, sistema operacional ou linguagem de programação. Suporte de DSM por software é geralmente mais flexível do que suporte por hardware e habilita um melhor condicionamento nos mecanismos de consistência ao comportamento de aplicação. Entretanto, normalmente não podem competir com as implementações em hardware em termos de desempenho. Nos mecanismos de DSM implementados em hardware, garantem replicação automática dos dados compartilhados nas memórias locais e caches de processador, transparentemente às camadas de software. As implementações por hardware também apresentam menor latência de memória. Entretanto, técnicas avançadas de manutenção de coerência e redução de latência podem complicar o projeto. Por isso, DSM por hardware é utilizado principalmente em máquinas onde desempenho é mais importante do que custo. E este foi o vídeo sobre memória compartilhada distribuída. Obrigado.